Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Mergulhados na Palavra. Não se esqueça, dê seu like, assista a mensagem, seja abençoado, compartilhe com seus amigos. Vamos juntos avançar com o reino e alcançar quem está à nossa volta através da palavra de Deus. Compartilha, manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar não só a tua vida, mas a vida dos teus, da tua casa, da tua família e dos teus amigos. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque toda semana vai ter uma mensagem nova para abençoar a tua casa. Um beijo no teu coração e receba mais uma palavra da parte de Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Hoje nós vamos falar sobre um personagem muito conhecido, Moisés. O momento do seu nascimento, as circunstâncias. E eu quero deixar uma palavra profética para a tua vida nesse dia de hoje. Olha como começa o capítulo 2 do Êxodo. E foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente também de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Vamos por etapas. E ela concebeu e deu à luz um filho. Vamos entender o pano de fundo dessa história. Capítulo 1 do Êxodo vai dizer que o povo estava crescendo demais e isso estava preocupando o faraó do Egito. Então, inspirado por Satanás, ele tem uma ideia mirabolante, uma ideia maquiavélica, malévola. Ele diz assim: vamos fazer o seguinte, todo menino quando nascer deve morrer. Com isso o povo não vai mais continuar se multiplicando. Só que a Bíblia diz que duas parteiras tementes a Deus, elas resolvem não obedecer a Faraó. E com isso Deus abençoa a família delas. E ele tem uma nova ideia. Vamos fazer o seguinte agora. Pega o menino e joga no Nilo. Mata. O rio Nilo na época era portador dos maiores crocodilos do mundo. Crocodilos de até 6,5 metros de comprimento. Então, sem esforço nenhum, conseguiria engolir o ser humano adulto, sem precisar mastigar. Então, entenda o contexto. Quando a Bíblia diz que ela concebeu e deu à luz um filho, com esse contexto, tudo muda. Imagina você conceber um filho, não era uma filha, era um filho. O alvo de morte era o menino, o alvo de morte era o macho. Nasceu macho, mata, lança no Nilo, faz qualquer coisa, mas não deixa viver. E aqui eu já quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Em tempos difíceis, você vai continuar gerando. Em tempos de crise, você vai continuar concebendo o projeto que Deus tem para a tua vida, o projeto que Deus tem para a tua casa, o projeto que Deus tem para a tua saúde, para as tuas finanças, para todas as áreas da tua vida, todos os projetos que Deus tem para você, seja qual for o contexto de crise, seja qual for o contexto de morte, de assombração, de dor, de desespero, que esse era o contexto do nascimento de Moisés. Mas a Bíblia diz que no meio da dor ela gera, no meio do sofrimento ela não deixa de conceber um filho. Filho aqui é bênção, filho aqui é projeto de Deus, filho aqui é cumprimento do que Deus prometeu para Abraão há 400 anos atrás dele nascer. Deus disse para Abraão: eu vou levantar um libertador e vai tirar o meu povo da escravidão do Egito. No meio da crise, Deus vai cumprir o que ele te prometeu. No meio da crise, o projeto vai nascer. No meio da dor, aquilo
que Deus te prometeu vai ser gerado e vai nascer. Será que você pode colocar a mão no teu coração aí onde você está e você pode declarar comigo: aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, seja com crise, fora da crise, aquilo que Deus tem para mim vai ser gerado e no tempo certo vai nascer o projeto de Deus para a tua casa. Ela concebe um filho e a Bíblia continua dizendo: e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Esconder aqui significa o protegeu. No meio da crise, Deus protege o projeto. No meio da crise, Deus protege a promessa. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. Aquilo que Deus te prometeu está bem guardado. Aquilo que Deus te prometeu está bem protegido. E aos seus anjos dará ordem a teu respeito. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. O que Deus te prometeu está bem guardado. Repare que é um processo. A promessa, ela primeiro é gerada, depois ela é concebida e depois que ela nasce, ela é guardada, ela é protegida. Você e eu só precisamos continuar sendo fiéis a Deus e deixa que Ele se encarrega de colocar pessoas no teu caminho para que a promessa esteja bem guardada. O escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, o largou no carriçal, à beira do rio. Deixa eu te explicar com uma certa profundidade esse texto, que talvez, não sei, talvez você nunca entendeu a profundidade desse texto. Não podendo, porém, mais escondê-lo por mais tempo. Aqui começa o desafio dessa mãe, porque ela sabia do decreto do rei. Se descobrirmos algum menino, ele será morto, sem misericórdia. Então aqui começa o desespero, porque ela tinha fé, mas ela era mãe, ela era um ser humano, e como ser humano, nós estamos sujeitos ao desespero, sujeitos como Paulo disse, eu fui provado numa crise, numa provação tão grande, a ponto de ficar desesperado pela vida. Então, quando ela percebe que não pode mais esconder o menino por algum motivo que a Bíblia não revela, ela pega um cesto de junco. Para você entender o que era um cesto de junco, antigamente as nossas avós, tinham aquele balaio todo trançado, era mais ou menos aquilo. Um cestinho de junco. Hoje os bebês têm, o que chama de Moisésinho ali, para colocar eles para dormirem. Era mais ou menos um cestinho daquele, só que com material diferente. E o que eu acho interessante aqui, o versículo 3, que ela calafetou com betume e piche. O betume e o piche servia para exalar um cheiro muito forte e espantar os predadores, provavelmente os crocodilos, porque ela coloca o menino na beira do rio. Só que Deus também diz para Noé, você vai passar betume do lado de fora da arca toda e pelo lado de dentro também. Por que Deus manda colocar betume, passar betume, tanto pelo lado de fora quanto pelo lado de dentro? E ela também passa betume pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Parece um costume, não é? Deixa eu te explicar algumas coisas sobre esse mistério do betume nas embarcações e nesse cestinho de Moisés. Primeira coisa, o betume servia como impermeabilizante para não entrar água. Ele fechava as brechas e não deixava entrar água e danificar e, consequentemente, correr o risco de afundar a embarcação. Agora eu quero deixar uma palavra bem específica para alguém que está me assistindo agora. Tape as brechas. Deus já te deu a ferramenta. O betume ele já liberou.
agora é com você. Tapa as brechas da sua embarcação, porque o projeto de Deus é muito grande e não pode ter brechas. E o segundo significado da palavra betume, a palavra betume no hebraico significa cafar. E essa palavra cafar significa proteger, proteção, bem guardado. Então o que Deus estava dizendo para Noé, quando você passar betume por fora e por dentro, sou eu dizendo para você e para a tua família, no meio do dilúvio eu protejo vocês, tanto por fora quanto por dentro. No meio do vendaval, no meio das ondas, tudo lá fora está matando, está morrendo, está sendo destruído, mas eu guardo a tua casa por fora e por dentro. Então quando ela passa betume no cestinho de Moisés, era Deus dizendo, filha, eu que prometi, então eu estou dizendo, eu continuarei zelando pela minha palavra. A promessa está protegida, a promessa está guardada, a promessa está selada. Profetiza sobre a tua vida aí. Repete comigo, a promessa está guardada, a promessa está bem protegida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de quem? Do Onipotente, Todo-Poderoso, descansará. Se você está guardado na sombra do Onipotente, ninguém te toca, ninguém toca na promessa de Deus, porque foi Ele quem prometeu. E a Bíblia diz em Números, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso prometendo eu não irei cumprir? Isaías 43:13, antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando Deus, quem impedirá? Jesus vai refletir o que o Pai disse. O Pai disse, eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O Filho disse, vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Salmo 145, verso 13, Deus é fiel em tudo aquilo que Ele promete e cumpre com todas as tuas promessas. Deus não tarda e Deus não falha. Deus sempre chega na hora certa. Deus está protegendo agora a promessa. Deus está guardando a promessa. E é isso que eu quero que você entenda. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Ela concebeu em período de crise. Ela gerou em período em que todo mundo, todas as casas, todas as mães estavam desesperadas, estavam chorando. Mas enquanto umas estavam desesperadas, a outra estava gerando. Enquanto uma estava perdendo, a outra estava ganhando, concebendo. É isso que eu quero que você entenda. Quando a mão do Senhor está sobre a sua casa, seja em qualquer época de crise ou pandemia, você não deixa de gerar, você não deixa de conceber. E eu quero declarar sobre a tua vida que nesse ano ainda, de 2022, você vai gerar muita coisa do coração de Deus. Você ainda vai conceber muitos projetos da parte de Deus. Ainda vão nascer para a tua família. Eu quero declarar sobre a tua vida, que na vida dos teus filhos, no teu casamento, na tua área emocional, na tua área financeira, seja qual for, nos teus negócios, em todas as áreas, você vai gerar. E no tempo certo, como diz o Salmo de número 1, no tempo certo vai frutificar e o nome dele será glorificado através do que ele vai gerar em você e através do que ele vai conceber em você. Grave isso, do mesmo jeito que Deus guardou Moisés nesse cestinho, na beira de um rio, cheia de crocodilos, e você vai conhecer a história. Ele não morre, ele é resgatado pela filha
de Faraó, desse mesmo jeito, Deus está te guardando. Deus está guardando os teus filhos. Deus está guardando a tua casa para gerar aquilo que Ele te prometeu. E para o tempo certo, vai conceber. A promessa vai nascer. Você só precisa continuar crendo e sendo fiel a esse Deus que não falha em nenhuma de suas promessas. Um beijo no teu coração e que Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus.